Pessoal, tudo bom? Mais um episódio aqui. Eu vou destinar esse episódio ao transtorno de personalidade borderline, TPB ou border, basicamente. É, por que que eu escolhi falar sobre isso? Nesse canal do Spotify, eu vou tentar abordar temas que muitas vezes são polêmicos, são interessantes, que trazem muitas dúvidas e que, ao meu ver, muitas vezes são falados, abordados de forma midiática, talvez não tão correta. E o meu intuito não é criticar, não é tecer grandes críticas específicas, né, mas trazer a reflexão, basicamente, né, para a gente muitas vezes se guiar e tentar pensar que nem tudo que a gente ouve, né, sobretudo nessa pós-modernidade aí cheia de mídias sociais, é aquilo que realmente é falado, né? A gente precisa muitas vezes procurar em bases mais sólidas. E o borderline vem muito nesse sentido, né? A gente viu uma série de livros ali nos últimos anos trazendo personagens, filmes, Hollywood fala muito sobre isso, pintando o paciente, a pessoa com transtorno de personalidade borderline, de certa forma, eu diria, muito estigmatizada e do ponto de vista do estigma, muito negativo. Isso na prática clínica é um problema. Os colegas eles já falam, né? É um transtorno muito prevalente e quando a gente vê que o paciente tem os critérios para isso, muitas vezes a gente fica até com medo, né, de falar, poxa, será que eu falo, será que eu não falo? Porque há um movimento atual das pessoas não quererem ter esse diagnóstico, né, como se fosse pior, né, um diagnóstico mais sujo, mais desagradável do que, por exemplo, ouvir o diagnóstico de autismo ou de TDAH. Eu vou explicar tudo isso nesse episódio. Bom, vamos lá. Por que que o transtorno de personalidade borderline se chama assim? Ele é dito borderline com raízes da psicanálise. Então, borderline fica em cima do muro entre a neurose e a psicose, ou seja, é um transtorno que tem características psicóticas, né, com dissociação, por vezes com alucinações, né, e neuróticas, né, com questões ali de humor e irritabilidade, oscilações. Hoje em dia também é chamado de transtorno de personalidade limítrofe, né? Pessoas que estão sempre ali no limite, mas invariavelmente o borderline é mais comum. E um transtorno de personalidade, ele tem esse nome porque, enfim, todos temos personalidade, a minha é de um jeito, o João, José, Maria é de outro. Isso faz parte da beleza e da variabilidade humana. Se torna um transtorno quando essa personalidade, essa forma de agir e reagir ao mundo é disfuncional e traz prejuízos tanto para a pessoa quanto para as pessoas ao seu redor. E, especificamente do borderline, a gente tem uma série de sintomas. Na verdade, a DSM, que é o Manual Critério Diagnóstico, traz 9, né? E para diagnosticar como borderline, a gente precisa ter pelo menos 5 desses 9. A gente precisa ter esforços desesperados para poder evitar o abandono. Esse abandono pode ser real ou imaginário. Então, aquele namorado, namorada que fica mandando mensagem, se ele não me responde, é porque ele vai me abandonar, tá me traindo, tá me trocando, então eu vou até a casa dele, né? Ou seja, isso é um esforço desesperado para evitar um abandono. E às vezes esse namorado ou namorada está trabalhando, está num plantão, enfim, está com os amigos. O segundo seria um padrão de relacionamento interpessoal instável e intenso. Ou seja, alterna muito, né, entre a idealização, entre o 8, e a desvalorização, entre o 8 e o 80, né? A pessoa às vezes é o anjo, às vezes é o demônio, às vezes o demônio, depois vira o anjo. Isso a gente chama até de splitting. A terceira característica é uma distorção da autoimagem, né? Tem uma noção do self, do próprio ego instável. O quarto sintoma seria uma impulsividade em algumas áreas, pelo menos duas, né? O que mais a gente vê é com gasto, sexo, abuso de substância, compulsão alimentar. O quinto seriam comportamentos ou ameaças recorrentes suicidas ou de autolesão, né? Corte nos braços, corte nas coxas, ingestão de muitos medicamentos diante de frustração, instabilidade e alta reatividade do humor, com episódio intenso, né? Às vezes pode durar algumas horas ou até alguns dias, sensação crônica de vazio, a pessoa parece que não tem nada, não sabe se identificar, se definir como pessoa, uma raiva intensa, inapropriada, dificuldade de controlar essa raiva,
raiva. E o critério 9 é uma ideação paranoide, ou seja, diante de estresse, né, a pessoa com um transtorno de personalidade borderline pode dissociar, sair de si, ficar meio no mundo da lua, né, ou às vezes ficar até meio paranoica. E é por isso que o borderline é confundido com tantas outras coisas. Tudo que eu falei aqui, você pode pensar em outros transtornos psiquiátricos, né? Ah, paranoia com situação de estresse. Você pode pensar em bipolar, em mania. Você pode pensar em paciente com esquizofrenia. Você pode pensar em autismo, também tem esse tipo de questão. Você pode pensar no transtorno de stalking, que é o transtorno de perseguição. Ah, instabilidade emocional, oscilação rápida, durando horas a dias. Bipolar também pode fazer isso, sobretudo ciclotímico, que é o bipolar que oscila muito rápido. Pensamento suicida, automutilação, depressão causa isso, transtorno afetivo bipolar causa isso, sensação crônica de vazio, baixa autoestima, enfim, tudo isso que eu falei pode ser e é comum em vários outros transtornos psiquiátricos, né? Comportamento compulsivo, impulsividade, isso é comum no TDAH, do tipo hiperativo impulsivo, por exemplo. E aí vem a confusão, né? Se você consegue ter 9 desses critérios, você precisa de 5, mas tem 9. E desses 9, eles se encaixam em muitos outros transtornos. O que eu mais vejo na prática é o paciente, às vezes até o profissional com pouca experiência, às vezes até mal intencionado, na verdade, querendo encaixar o paciente em um diagnóstico que possui menos estigma do que o borderline. E por que que isso é grave? Porque se eu diagnostico meu paciente, por exemplo, eu falo que ele tem um autismo e não um borderline, o tratamento é totalmente diferente, ele não vai melhorar. Se eu falo que ele tem TDAH, o tratamento é psicoestimulante e muitas vezes o psicoestimulante deixa o paciente borderline mais irritado, mais impulsivo, pode ser até muito perigoso para ele. Então é importante a gente dar nome aos bois e, de fato, falar sem estigmas. Dito isso, eu gostaria de trazer que, na população geral, o borderline afeta até 6% das pessoas. Então, são milhões, né? No Brasil, são milhões de brasileiros. Num contexto clínico, ou seja, num consultório de psiquiatria, até 20%. Então, assim, é muita gente. A principal comorbidade, por exemplo, as principais comorbidades, uso de substância, TDAH, transtorno afetivo bipolar. E se você não diagnostica bonitinho, você não prioriza qual tratamento você vai vir primeiro, qual vai vir depois. Ou seja, é muito comum. E qual é o tratamento, né, do borderline? Pensando que é tão importante falar sobre ele, tão importante dar nome aos bois, por quê? Porque o tratamento é muito específico. Ele se baseia numa conjuntura de 3 fatores. O primeiro fator, e talvez um dos mais importantes, é um tipo de terapia relativamente novo, que a gente chama de terapia dialética comportamental, ou DBT. É uma psicoterapia formada e criada em moldes comportamentais, psicossociais, específico para o borderline e que tem como maior objetivo a prevenção do suicídio e, como os teóricos falam, a criação de uma vida que vale a pena ser vivida. Envolve a psicoterapia individual do paciente, envolve contratos de não suicídio, contratos de ajuda com o terapeuta e envolve treino de habilidades com grupos, por exemplo. Então, aprender a lidar com frustração, aprender a lidar com términos, com luto, tudo isso vai ser importante para poder enriquecer e melhorar o prognóstico desse paciente. O prognóstico, ele costuma ser muito mais favorável quanto mais cedo você trata. São pessoas que costumam ter sinais, né, na adolescência ou no começo da idade adulta, então quanto mais cedo tratar, sobretudo antes dos 25 anos, melhor. Mas o prognóstico tende a ser bom se tratado. Vai depender também muito das comorbidades, né? Como eu falei, muitos pacientes com borderline têm depressão, têm ansiedade, têm uso de substância, e essas comorbidades vão precisar ser tratadas, né? E aí vem a segunda linha de tratamento. Falei da psicoterapia, que vai ser a DBT, terapia dialética comportamental. O segundo pilar vai ser o pilar medicamentoso.
Quando que a gente usa medicação para o borderline? A gente vai se guiar muito por sintomas. Então, digamos que eu tenho uma paciente de 25 anos que tem o borderline e que lida muito mal com frustração, qualquer coisinha ela já surta, já quebra tudo, ela não aceita ouvir não. Esse tipo de paciente pode se beneficiar de medicações, por exemplo, antipsicóticos, antidepressivos, para poder aumentar um pouquinho melhor o limiar à frustração, ela conseguir ouvir mais sem se desregular. Também, né, claro, vai tratar as comorbidades, se tiver ansiedade e depressão, trata, obviamente, mas às vezes a gente usa medicações do ponto de vista de sintoma. Na minha prática, quando a gente pega pacientes jovens, né, sobretudo com menos de 30, e a gente usa antipsicóticos, a gente dá alguns segundos a mais, né, entre a ação e a reação. Então, digamos que eu tenho uma paciente que o namorado fala alguma coisa, ela já fica frustrada e quebra um copo no chão. O antipsicótico, né, com dose adequada, acompanhamento bonitinho, etc, etc, pode ser que ajude ela a ter uns alguns segundos a mais para pensar e não fazer essa ação que é uma ação tão ruim e disruptiva. E a terceira linha de tratamento é uma linha mais ecológica, né, que é ampliar a rede de suporte, ampliar as habilidades sociais desse sujeito, aprender a lidar com frustração, melhorar a socialização, ter uma rede de apoio de amigos, de igreja, grupo, esporte, trabalho, que seja mais saudável. Isso acontece porque muitos dos pacientes com transtorno de personalidade borderline tiveram na infância abusos, tanto abusos sexuais, quanto psicológicos, quanto físicos, ou negligência. Inclusive, alguns dos principais fatores de risco para borderline é abuso e negligência. E quando a gente instrumentaliza, através de grupo, né, de roleplay, estratégias de treino, e melhora esse ambiente, essa rede de apoio dessa pessoa, ela consegue superar modelos, né, que estão enraizados desde pequenininho, modelos de abandono, modelos de que ela vai ser abandonada mesmo, de que ela não presta, de que muitas vezes foi isso que ela ouviu na infância. Então, ao superar, colocando espelhos, modelos positivos, né? E o psicólogo, psiquiatra, amigos, vão ser esses novos modelos, essa pessoa acaba tendo um ganho muito positivo. Bom, é isso, gente. O transtorno de personalidade borderline, ele precisa ser falado, ele é comum. Infelizmente, a gente tem visto cada vez menos diagnóstico, mas não significa que exista cada vez menos. Pelo contrário, é que há uma tendência a preferir diagnósticos mais socialmente aceitos, como TDAH, autismo, altas habilidades, do que o borderline. Isso na psiquiatria é muito cultural, é muito de época, ou como diriam os mais jovens, é de hype. Então, já teve um momento em que você falar que você é autista era muito grave, tinha um estigma, uma carga muito grande. Hoje não tem, tem muito menos. Teve uma época que você falar que você tinha TDAH era horrível, tanto que antigamente o TDAH era chamado de disfunção cerebral mínima, era um nome muito mais pejorativo. E o borderline sempre ficou ali como algo ruim, com estigma negativo, né? Com, como eu falei, filmes de Hollywood, Garota Interrompida, esses livros aí que alguns profissionais lançam com nomes apelativos, é como se fossem sempre mulheres hipersexualizadas, más e manipuladoras, e não é bem por aí. Há um sofrimento legítimo dessas pessoas, há um risco de suicídio enorme, cerca de 10% nessa população, e o tratamento existe e está cada vez melhor. Então, precisamos divulgar informação de qualidade. Um abraço, fiquem com Deus.